O Japão é, sem dúvida, um dos países mais admirados do mundo. Porém, por trás do véu de modernidade e perfeição aparente, existe um lado pouco visível que passa despercebido aos olhos da comunidade internacional. Um lado sombrio, repleto de problemas sociais e culturais profundos que transformam a sociedade japonesa numa espécie de bomba-relógio social. Prepare-se para conhecer a face oculta de uma das nações mais fascinantes e complexas do mundo. Bem-vindos ao lado obscuro do Japão que raramente é mostrado. O Japão é um país de contrastes fascinantes que oculta um lado sombrio ao qual poucos se aventuram a explorar. Sob as luzes brilhantes das ruas de Tóquio e a serena beleza dos jardins Zen, as sombras se estendem silenciosamente, revelando uma realidade desconcertante e quase invisível aos olhos da sociedade global. O Japão, com sua aparente perfeição, é também um lugar onde a solidão pode consumir as almas mais frágeis. Este talvez seja um dos problemas que mais afeta a população japonesa atualmente. Em meio ao burburinho das multidões e todo o ruído que caracteriza o Japão moderno, muitos afirmam que é possível sentir-se completamente solitário e desconectado da sociedade japonesa. Esta solidão possui múltiplas causas e afeta profundamente a vida de milhões de pessoas. No centro deste problema quase invisível, um grupo crescente de jovens chama a atenção por seu comportamento peculiar. São indivíduos que se isolam voluntariamente, trancando-se em seus quartos e desconectando-se completamente da sociedade. Estes são os hikikomori, vozes silenciadas por medos e ansiedades que desaparecem entre a multidão, isolando-se da sociedade por anos a fio. O transtorno conhecido como hikikomori é um fenômeno que cresce a cada ano e afeta a sociedade japonesa de forma extremamente negativa. Em termos simples, a palavra hikikomori significa retirar-se ou isolar-se completamente. E isso é precisamente o que são: pessoas que se isolam totalmente da sociedade, passando a viver com pouco ou nenhum contato com o mundo exterior. Em 1998, o psicólogo Tamaki Saelo comparou o comportamento deste transtorno com uma adolescência sem fim e cunhou o termo hikikomori em seu livro Hikikomori, uma adolescência sem fim. A obra oferece uma análise detalhada sobre este problema e como ele existe há décadas na sociedade japonesa. No capítulo 10 do livro, o autor discute a tristeza por trás da violência no ambiente doméstico, afirmando que uma porcentagem significativa dos casos de reclusão social é acompanhada por explosões violentas no ambiente familiar, tornando o problema da reclusão ainda mais complexo de gerenciar. O hikikomori é um problema que vai muito além de pessoas que simplesmente preferem ficar em casa sem vida social. O fenômeno envolve causas familiares, escolares, pressão social e diversas outras razões complexas. Para aqueles que vivenciam este problema, o quarto torna-se seu próprio universo. Estas pessoas geralmente ocupam seu tempo exclusivamente com jogos e internet, e suas amizades, quando existem, são puramente virtuais, através de redes sociais ou plataformas de gaming. A solidão é uma das maiores queixas entre os japoneses que sofrem deste transtorno. O problema pode atingir níveis tão extremos que a pessoa não consegue sair do quarto para ir à cozinha, não realiza tarefas básicas domésticas como lavar louça ou varrer a casa, e não consegue ir ao supermercado sozinha. Este sofrimento, frequentemente passando despercebido e em silêncio, é um problema grave que preocupa tanto a população local quanto o governo. A questão sobre como lidar efetivamente com isso e qual o futuro dos jovens japoneses que cada vez mais se isolam, preferindo o mundo virtual à vida real, permanece sem resposta definitiva. Ponto-se, se existe algo ainda mais preocupante na sociedade japonesa, são as altas taxas de suicídio e problemas de saúde mental que aumentam diariamente, especialmente entre os mais jovens.
Em 2020, foram registrados aproximadamente 21.800 casos no país, uma média de 60 casos por dia. O país enfrenta números sem precedentes, especialmente entre jovens e adolescentes. Curiosamente, a redução geral de casos no Japão nas últimas 2 décadas apresentou uma diminuição significativa de aproximadamente 40%. Este declínio é atribuído em grande parte aos esforços de organizações não governamentais, como a LifeLink, estabelecida em 2004. A motivação para criar esta ONG veio de Yasuyuki Shimizu, que após liderar um programa de pesquisa televisiva sobre crianças que perderam pais por suicídio, sentiu a necessidade de intervir. Apesar da queda geral, os casos envolvendo menores de idade que decidem tirar a própria vida continuam aumentando, indicando que as medidas de apoio ainda não são suficientes. As causas deste número alarmante são diversas, mas a mais apontada é, sem dúvida, a pressão social. A sociedade japonesa é conhecida por sua intensa pressão social, um fator diretamente associado às taxas preocupantes de suicídio no país. A busca incessante pelo sucesso, característica marcante dos países asiáticos, junto com a necessidade de atender às expectativas sociais e a pressão intensa para se destacar em diversas áreas da vida, exercem um peso enorme sobre os indivíduos. No Japão, existe grande ênfase no conceito de gambari, que se refere à perseverança, trabalho árduo e determinação para superar desafios. Embora este senso de dedicação e perseverança possa ser admirável em muitos aspectos, também cria um ambiente de competição extrema e estresse insuportável. A pressão social no Japão é sentida particularmente nos âmbitos acadêmico e profissional. Os estudantes enfrentam competição intensa para ingressar em universidades prestigiosas, e uma vez no mercado de trabalho, a cultura do trabalho excessivo e longas jornadas podem ser sufocantes. A busca pela perfeição e o medo do fracasso tornam-se fardos pesados de carregar. Esta pressão constante frequentemente leva a sentimentos de desesperança e isolamento. As pessoas podem sentir-se incapazes de atender às expectativas impostas sobre elas, resultando em sentimentos de inadequação, solidão e desamparo. Infelizmente, para muitos, esta situação extrema torna-se insuportável, e tirar a própria vida parece ser a única saída. Toda essa pressão social, que começa nas escolas e se estende ao longo da carreira dos japoneses, pode levá-los a níveis extremos de exigência e estresse, criando outro grave problema conhecido como karoshi. A palavra karoshi tem origem japonesa e significa morte por excesso de trabalho. No Japão, a ideia de morrer trabalhando é real e mais comum do que se imagina. Grande parte desta cultura de trabalho excessivo provém precisamente da competição e rivalidade para atender aos padrões sociais mencionados anteriormente. A ideia de que o trabalho árduo é símbolo de ética para um cidadão japonês iniciou-se aproximadamente na década de 1920, quando o país experimentava um rápido processo de industrialização e militarização, posicionando-se rapidamente como uma grande potência global no cenário econômico. Não demorou muito para que as gerações seguintes crescessem ouvindo que seu objetivo era tornar-se profissionais que demonstrassem lealdade e apreço pelo trabalho. Esta mentalidade criou um sistema educacional extremamente competitivo no Japão. A sociedade japonesa valoriza tanto a dedicação extrema ao trabalho que muitos indivíduos encontram-se presos numa rede de expectativas e pressões. O comprometimento com o trabalho é tão intenso que os trabalhadores frequentemente são obrigados a permanecer além do horário regular, assumindo horas extras não remuneradas. Esta mentalidade de trabalho árduo pode levar a graves consequências para a saúde física e mental dos trabalhadores, incluindo altos níveis de estresse, esgotamento e até doenças graves.
Não são apenas os seres humanos que enfrentam problemas no país. A própria natureza do Japão é implacável e inconstante. Terremotos violentos sacodem a terra com frequência alarmante, tsunamis engolem a costa com fúria devastadora e vulcões inativos despertam, lançando nuvens de cinzas e caos. Uma luta constante entre a beleza serena e a destruição iminente permeia a paisagem nipônica. Devido à sua localização numa região com formação geográfica desfavorável e atividade sísmica muito ativa, o Japão é considerado um país perigoso para se viver. Os pequenos tremores tornaram-se parte do cotidiano dos japoneses, algo que não os surpreende facilmente, já que o país está preparado para enfrentar estes eventos. Estes fenômenos naturais podem ser bastante alarmantes para estrangeiros que visitam o país pela primeira vez. Portanto, antes de ir ao Japão, é importante estar ciente dos riscos que aguardam e estar minimamente preparado para imprevistos e possíveis fenômenos naturais. A situação dos terremotos no Japão é mais séria e preocupante do que aparenta. Muitos pesquisadores e cientistas acreditam que há alta probabilidade de o país ser atingido por um terremoto devastador nos próximos 30 anos, que poderia destruir grande parte da nação. Segundo estimativa realizada pela Universidade de Tóquio em 2016, existe 98% de probabilidade de ocorrer nos próximos 30 anos o que chamam de Grande Terremoto de Kanto, numa área onde se encontra a capital japonesa. O último terremoto forte nesta região foi registrado em 1923 e teve magnitude de 7,8 graus. Naquele momento, mais de 140 mil pessoas morreram. Este evento é desconhecido pela maioria dos japoneses, mas marcou a história do país e os especialistas temem que possa se repetir. O país vive numa esperança constante de que nada acontecerá. Mas, ao mesmo tempo, existe um risco iminente e quase imprevisível de que algo possa ocorrer a qualquer momento. Assim, o Japão, como vários países asiáticos, vive à beira do possível caos. Mas por que não existe alarme ou desespero por parte da população? O governo japonês, junto com várias instituições, implementou uma série de medidas para preparar-se e responder de forma efetiva às catástrofes naturais. Um dos enfoques principais é a infraestrutura projetada especificamente para este tipo de situação. O Japão construiu estruturas de engenharia avançada, como edifícios e pontes com alta resistência a terremotos e tsunamis, além de barreiras gigantes contra ondas e diversas outras medidas de proteção. À medida que exploramos este mundo desconhecido do Japão, descobrimos aspectos cada vez mais fascinantes sobre este país extraordinário. A complexidade da sociedade japonesa revela-se numa contradição permanente entre a admiração mundial que desperta e os desafios profundos que enfrenta internamente. Esta análise não pretende demonizar o Japão, mas sim oferecer uma perspectiva mais completa e nuançada de uma sociedade que, como qualquer outra, possui suas sombras e luzes. Compreender estes aspectos é fundamental para uma visão mais realista e empática desta cultura milenar, que continua a influenciar o mundo moderno.